Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 12º domingo do tempo comum. Depois de passarmos um longo período pelo tempo da Quaresma, pelo tempo da Páscoa e suas solenidades, hoje nós estamos retornando para a nossa caminhada com o tempo comum. Apenas como informação, o tempo comum é o maior tempo do ano litúrgico. É esse tempo da cor verde, é o tempo em que nós meditamos a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, nós meditamos o dia a dia de um cristão, o dia a dia de um católico. Esse tempo se inicia lá no início do ano, em janeiro, após o tempo do Natal, interrompe para o tempo da Quaresma e depois o tempo da Páscoa, e após o domingo, após o domingo da Santíssima Trindade, nós retornamos para o tempo comum. E no Evangelho de hoje, a liturgia nos apresenta uma realidade, um fato muito importante para a nossa fé. É tão importante que os 3 sinóticos relatam esse episódio, que é a profissão de São Pedro. Logo, logo nós celebraremos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Iremos ter uma oportunidade em falar mais a respeito da pessoa dele. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção para 3 pontos. Primeiro, que Jesus ele pergunta para os seus discípulos: o que dizem por aí que eu sou? E eles apresentaram várias respostas periféricas. Há uns falam que é João Batista, Elias, um dos antigos profetas que ressuscitou e tudo mais. E depois Jesus ele restringe a pergunta: e vós, o que dizem que eu sou? Essa mesma pergunta Jesus também faz para nós. Hora ou outra nós temos que meditar quem é Jesus para nós. Será que Jesus é verdadeiramente Deus? Aquela pessoa que nós entregamos a vida por Ele? Então São Pedro responde, movido pelo Espírito Santo, de uma forma correta: o Cristo de Deus, ou seja, o Messias, aquele que viria para salvar o povo. Jesus proíbe que São Pedro contasse isso para os demais, porque todos nós sabemos que os judeus, eles esperavam um Messias libertador, tipo o rei Davi, alguém que viesse libertá-los da opressão do Império Romano. No entanto, nós sabemos que a missão de Jesus não é essa. Aí assim ele explica como que é o seu messianismo, ou seja, para que é que ele veio nessa terra. E ele responde: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarna para morrer por nós. Morrer numa cruz, para nos conceder a verdadeira vida. O amor ele só é verdadeiro quando nós temos essa capacidade de sofrer por alguém. O Cristo sofreu por nós. O seu lado humano sofreu tanto que lá nos Hortos das Oliveiras Jesus rezou, Pai, afasta-se de mim esse cálice. Ele estava sentindo. Esse cálice está se referindo à sua paixão à cruz. Mas ele diz: no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a vossa. E assim ele foi crucificado, porque aquela era a vontade do Pai. Se assim não fosse, nós não seríamos salvos. E depois Jesus nos apresenta a condição para nós sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos. Se alguém me quer seguir, observe que não é uma obrigação, é uma proposta. Ninguém é obrigado a ser católico, ninguém é obrigado a ser cristão. Mas uma vez que eu me identifico, uma vez que eu professo a minha fé, aí sim eu tenho que viver isso que Jesus está dizendo. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Meu Deus do céu, como é difícil essas 2 palavras para nós: cruz e sofrimento. Queremos viver uma vida sem cruz e sem sofrimento. Não que o sofrimento ele nos santifica, o sofrimento ele nos salva, não é isso.
De qualquer forma, todos nós iremos sofrer. Vivendo uma vida mundana, nós iremos sofrer. Buscando o céu, buscando fazer as coisas certas, nós iremos sofrer. A questão é, nós temos que sofrer pelas razões certas. Nós temos que sofrer pelo céu, por Cristo, pela nossa família, por aquelas pessoas que nós amamos. Isso que significa carregar a cruz. E eu digo que Jesus é tão didático, tão pedagógico, que ele diz: tome sua cruz cada dia. Ou seja, nós vivemos tantas situações em que nós somos chamados a carregar a cruz. Por exemplo, o rapaz quando casa, a moça quando casa, depois de casado, não tem mais aquela vida de solteirão, de solteirona. Aquela vida individual, acabou tudo isso. Vai ter que renunciar a tantas coisas, tantos jogos, tantas festas, tanto passeios com os amigos, com as amigas. Por quê? Por causa da família. Um pequeno exemplo, está aqui, do que é carregar essa cruz dia após dia. E é isso que nós precisamos aprender. Lembremos sempre, não é o sofrimento que nos santifica. A igreja, a fé não é masoquista. A questão é que de qualquer forma nós iremos sofrer, buscando uma vida mundana ou buscando o céu. A questão é, eu preciso sofrer pelas razões certas. Por isso que Jesus decidiu sofrer na cruz, por amor a nós, para nos conceder a salvação. E assim também um cristão, um católico se identifica com a capacidade que ele tem de carregar a cruz. Ou seja, com a capacidade de amar. Apenas um pequeno exemplo, que aqui na nossa paróquia nós estamos em festa, né? Que hoje foi a primeira comunhão de algumas crianças da catequese Bom Pastor. São crianças bem pequenas. Essas crianças estavam em retiro desde quinta-feira, né? Praticamente o dia todo aqui na paróquia. E eu, de uma certa forma, estava acompanhando aquelas crianças, celebrando a missa dentro do átrio. Atendi a confissão das crianças. Ontem foi tão engraçado. Eu atendi o primeiro e algumas ficaram lá na sala São José com o vidro fechado e todas com o olho nesse tamanho vendo o primeiro se confessarem. Almoçando com as crianças e é impressionante a experiência que nós temos com elas. A sinceridade das crianças, o que elas nos falam, o que elas nos revelam, o que elas perguntam, o que elas sentem. Enfim, ontem tinha um catequizando bem pequenininho. Ele estava preparando o seu exame de consciência. Depois ele ficou triste e disse para a catequista: eu não sou capaz de morrer numa cruz como Jesus morreu. Ele estava entendendo no sentido literal. Aí eu disse para a catequista, né, que pedagogicamente falando, ela tinha que explicar para ele o que significa naquele momento na vida dele carregar a cruz dia após dia. E depois, uma outra criança, né, 2 irmãos, o mais velho já fez a primeira comunhão, também pela catequese Bom Pastor. Ele tem um sonho, né, de jogar bola, né, que é o sonho de vários meninos, faz parte de uma escolinha. E esse final de semana ele iria jogar para fora. Estava tudo certo, tudo pago, o hotel e tudo mais. E esse menino meio que entrou numa crise. Que a nossa vida é feita de crise. A questão é, qual que é a decisão que nós iremos tomar? Dependendo da decisão, nós nos arrependeremos amargamente para o resto da vida. Ele tomou uma decisão. Disse para o pai, para a mãe, que ele não queria mais ir jogar bola. Ele queria estar na primeira comunhão do irmão dele. Os pais, sem influenciar, deram um tempo para ele pensar. Ele: não, pai, não, mãe, eu quero participar da primeira comunhão. Porque para mim é mais importante estar com a minha família do que realizar esse sonho meu. Então, para vocês verem mais ou menos, numa mentalidade de uma criança, o que é carregar a cruz? É renunciar a si mesmo, a sua própria vontade, por um bem muito maior, por um bem que vale a pena. É isso que nosso Senhor nos ensina e é isso que nosso Senhor espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.